trabalhista completou um ano no último domingo. Antes de sua aprovação, muito se falou sobre os reflexos que ia gerar na economia e nos direitos trabalhistas. Mas, de fato, quais foram os impactos? Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o advogado Kleber Santos. Seja bem-vindo, Kleber. Kleber, um ano de reforma trabalhista, já dá para fazer uma análise dos reflexos para os trabalhadores e para a economia? Sim, Lucas. A reforma trabalhista, ela não produziu, como era apontado pelos trabalhadores e apontado também pelos sindicatos, ela não conseguiu gerar a quantidade de emprego que foi anunciada pelo governo. O governo federal havia dito em sua justificativa que iria fazer a reforma pela necessidade de diminuir o desemprego e fazia uma previsão de uma geração entre 6 a 10 milhões de emprego. Hoje, o que nós temos é que um desemprego que persiste, tá? E uma redução drástica nos direitos dos trabalhadores, refletindo isso em uma quantidade menor de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho e também um impacto muito grande na redução da quantidade de convenções coletivas que foram firmadas nesses últimos 12 meses. Kleber, houve uma redução no número de novos casos na Justiça do Trabalho, mas quais foram os fatores atribuídos a esta redução? Dentre os fatores, nós podemos dizer, Lucas, que principalmente foi a previsão do pagamento das custas processuais por parte do empregado e também dos honorários advocatícios, ou seja, mesmo ele sendo beneficiário da justiça gratuita, o trabalhador ele pode ser condenado ao pagamento dos honorários da outra parte ou da parte da empresa, caso ele perca esta ação. Então, esse juntamente com os fatores proporcionados pela reforma trabalhista, principalmente na retirada dos seus direitos, provocou um efeito no trabalhador de tal forma que ele ficou muito intimidado em relação a poder ajuizar ações trabalhistas. Apesar de estar em vigor há um ano, a reforma trabalhista ainda tem sido muito questionada e ainda tem gente que não entende como ela funciona na prática. O que poderia ser mais viável para explicar como ela está funcionando nesse momento? Olha, eu acho que o próprio momento da economia do Brasil e o desemprego explicam um pouco o que vem a ser a reforma trabalhista. Ou seja, hoje, em função do momento que a economia brasileira está passando, dos empregos que nós estamos percebendo, que são objetos de contrato de trabalho, para 4 contratos de trabalhos novos gerados, um já é gerado sob a forma de trabalho intermitente, que é aquele trabalho em que o trabalhador não sabe, ao final do mês, quanto será o salário dele, podendo, inclusive, ele vir a receber menos que um salário mínimo, e com isso, para que esse mês seja computado na sua aposentadoria, ele teria que fazer um pagamento complementar da Previdência. Um levantamento do Departamento Interestadual de Estatísticas e Estudo Socioeconômico apurou no último trimestre que houve um reflexo de uma queda de 29% do número de negociações coletivas. Esses índices diz respeito a incertezas jurídicas sobre a aplicação da nova lei? Sim, e diz respeito principalmente ao enfraquecimento do movimento sindical ou dos sindicatos a partir do momento em que a reforma trabalhista ela previu o fim da contribuição obrigatória, ou seja, o imposto sindical deixou de ser obrigatório, os sindicatos deixaram de arrecadar, o que fez com que isso afetasse diretamente a atuação dos sindicatos junto aos trabalhadores, fazendo com que esse sindicato mais fraco não tivesse condições de fazer a negociação da forma desejada pelos trabalhadores, juntamente aos sindicatos patronais. Então, logicamente que esse impacto do fim da contribuição sindical obrigatória fez com que o movimento sindical recuasse um pouco, perdesse força e tivesse, logicamente, menos convenções coletivas negociadas nesse primeiro ano da reforma trabalhista. Um ano de reforma já é suficiente para a gente ter alguma conclusão
sobre os impactos, tanto para o trabalhador quanto para os empresários? Veja, um ano de reforma trabalhista, ele trouxe para o trabalhador e trouxe para a sociedade uma insegurança jurídica muito grande, porque o governo federal, ele apresentou a proposta de reforma trabalhista no dia 23 de 12 de 2016, o presidente Michel Temer, inclusive naquele momento disse que seria um presente para o trabalhador brasileiro, quando na verdade era um presente de grego, mas naquele momento a proposta tinha somente 7 artigos a serem alterados na CLT. Posteriormente, o deputado Rogério Marinho, que foi o relator do projeto na Câmara Federal, apresentou o seu relatório alterando aproximadamente 100 artigos da CLT. Tá? Esse projeto tramitou de forma célere na Câmara Federal, sem que as entidades e a sociedade pudessem discutir nada. Foi aprovado. Numa tramitação recorde, foi para o Senado, em que o relator, o senador Romero Jucá, também acelerou demais a tramitação do processo, de forma que também no Senado Federal não houve nenhum tipo de discussão com a sociedade do projeto de lei da reforma, quando o próprio senador Romero Jucá alegou que fez um acordo com o presidente Michel Temer, que o Senado não iria fazer nenhuma alteração na reforma trabalhista, desde que o governo federal, após a sua aprovação, editasse uma medida provisória atenuando os possíveis defeitos da reforma trabalhista. O presidente Michel Temer resistiu, mas posteriormente apresentou a MP 808, que fazia algumas correções na reforma trabalhista. No entanto, essa MP ela não foi aprovada e no último dia 21 de abril desse ano, a MP perdeu a sua eficácia, ou seja, voltou a prevalecer o texto original da reforma trabalhista. Com isso, logicamente, criou-se um clima em que as pessoas e que os trabalhadores, enfim, a sociedade não se sente segura diante dessas alterações que foram proporcionadas. No entanto, nós sabemos que elas foram todas em desvantagem para o trabalhador. E podemos dizer que, dentre elas, nós temos o trabalho insalubre da mulher grávida. Ou seja, a mulher grávida, para que ela não tenha que assumir um trabalho que seja considerado insalubre, ela vai ter que apresentar um atestado médico dizendo que não há compatibilidade. Quando isso é uma questão lógica, nós sabemos que se o ambiente é insalubre, não caberia o trabalho da mulher grávida, independente dela ter que apresentar ou não um atestado médico para se livrar dessa obrigação. Nós tivemos também a rescisão de contrato de trabalho consensual, que é uma forma de rescisão de contrato de trabalho em que o trabalhador abre mão de alguns direitos, faz um acordo com a empresa. Acontece que essa situação ela proporciona ao trabalhador uma possibilidade de ser pressionado muito mais pela empresa, de forma a aceitar as condições que estão sendo impostas por elas. Haja vista que a reforma já previa que a rescisão de contrato de trabalho não precisava mais ser homologada no sindicato. Então, essa realidade, ela faz com que o trabalhador saia em prejuízo. Hoje nós temos muitas reclamações de trabalhadores que questionam os valores recebidos na empresa, tá? Dizendo que recebeu menos do que o que teria que receber, no entanto, foi obrigado a assinar a sua rescisão contratual por um valor diferente daquele que foi pago pela empresa. Então, tudo isso são situações que levam ao prejuízo ao trabalhador. A gente já viu que tem esses reflexos, né, em um ano, mas agora também está surgindo uma nova ideia, né, a carteira verde e amarela. Como funciona isso? O que significa isso para o trabalhador? Veja, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele ao longo da campanha eleitoral, ele apresentou uma proposta bastante confusa de criar uma carteira verde e amarela. Nós passaríamos a ter duas carteiras, a carteira azul, chamada CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, e a carteira verde e amarela, que seria, no caso, segundo ele, direcionada de forma voluntária aos jovens que estão em busca do primeiro emprego. No entanto, esse jovem, ao aderir a essa carteira verde e amarela, ele teria menos direitos
que os previstos na Constituição. Então, na verdade, é um assunto bastante polêmico que será objeto, certamente, de questionamento jurídico em função da sua, digamos assim, flagrante inconstitucionalidade, porque os direitos trabalhistas estão previstos no artigo 7º da Constituição Federal do Brasil. Então, isso ainda é uma polêmica que ainda vai ser votada, ainda vai ter um planejamento só, mas o que a gente pode aguardar caso isso seja aprovado? É mais uma discussão jurídica profunda, porque as entidades sindicais, enfim, os trabalhadores vão questionar juridicamente a legalidade dessa forma de contratação por meio da carteira verde e amarela. E nós já sabemos que o próximo governo ele tem uma série de posições que são contrárias àquilo que nós chamamos de direitos que já são garantidos aos trabalhadores. Então, ao longo da campanha, o general Mourão, que foi eleito vice-presidente, já fez referência ao fim do 13º salário e ao fim também do terço de férias, que são dois direitos garantidos pela Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 7º, como já citei anteriormente. Kleber, muito obrigado pelas informações e pela sua atenção ao TH Entrevista. O TH Entrevista dessa semana fica por aqui. Até a próxima.